Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Senna TV e hoje vamos falar do circuito favorito de Ayrton Senna, Spa-Francorchamps. Olá amigos do Senna TV, mais uma vez aqui com vocês, um piloto muito especial que está aqui falando com a gente, Sérgio Gimenez, valeu, obrigado pela sua presença. França. E o Gimenez acabou de voltar das 24 horas de Spa-Francorchamps e é esse o assunto principal do dia. Vamos falar aqui com ele sobre o circuito que era o circuito favorito do Ayrton Senna e onde ele inclusive detém um recorde de vitórias na Fórmula 1. E Gimenez, como é que é para um piloto acelerar em Spa-Francorchamps? Eu imagino que seja uma Disneylândia para vocês, né? Olá galera do Senna TV, França. Não é o circuito predileto só do Ayrton não, né? Acho que é circuito de 99% dos pilotos é Spa-Francorchamps, uma pista muito técnica, muito difícil. Nós temos curvas em subida, curvas em descida e também curvas de baixa, alta e média. Então tem de tudo por lá, além do clima que favorece muito a emoção dentro da pista. E isso que a gente fala eu tive a oportunidade de cobrir algumas corridas em Spa, infelizmente ainda não acelerei em Spa, né? Também não é assim a minha pilotagem, mas já tive o prazer de estar lá na corrida de Fórmula 1, pude acompanhar ali o circuito, fazer algumas partes da pista a pé, e me impressiona, Gimenez, que a gente vê a Eau Rouge, por exemplo, né, que todo mundo fala, a curva famosa, aquele S em alta, e é uma subida que é impressionante. Quem não está vendo na TV, quem vai lá ao vivo, aquilo é realmente um morro, e vocês fazem ali a 280, 300 km por hora. Como é que faz isso aí? O Rouge realmente é uma subida enorme, né? Não parece, na verdade a gente já vem da La Source, que é a curva 1, né? A gente freia na curva 1 e começa a descer. Também não dá para ver muito bem na TV, mas começa a descer, a descer, a descer e não para mais até chegar na Rouge, onde todos os carros pegam embaixo ali por causa do desnível. Que é uma vala, ela dá uma vala, a gente pega a zebra bem por dentro na esquerda e tem que ter um ponto exato que você tem que colocar o carro, né, na zebra para você conseguir fazer ela hoje sem cortar. Né, porque ela tem uma área de escape pequena, mas tem, e é onde a gente consegue fazer o mais rápido possível. Nos GTs hoje a gente chega ali mais ou menos a 250 e faz em torno de 210, 215, né, em quinta marcha, e nos Fórmula 1 na época do Ayrton era muito mais complicado, apesar de ter um downforce grande já, pneus bons, mas era a grande curva porque acho que quem fazia de pé no fundo, pé lacrado, era o cara. Não, e com certeza, eu imagino que até a gente falou, se você falou que de 99%, né, quer dizer, não era só o circuito favorito do Ayrton Senna, de praticamente todos os pilotos, então você ser o melhor recordista nessa pista significa que você tem algo especial, né? Com certeza, a pista é, como a gente falou no começo, é uma pista muito difícil, uma pista complicada em curvas de alta, de baixa e de média. E além do clima que muda muito, eu até me lembro de uma corrida do Ayrton lá, eu não lembro a data, né? Eu era pequeno também, mas que ele guiou com o pneu slick durante 2, 3 voltas até vir para o box, e isso impressionou toda a Fórmula 1. Já era consagrado, já era campeão, já tinha muitas vitórias, mas aquilo realmente definiu que ele era o mestre da água. E detalhe, né, Gimenez, a gente está falando de um circuito que tem praticamente, são 7 quilômetros, né? 7 quilômetros, são exatamente. 7 quilômetros de extensão, então é muito maior do que a média dos outros circuitos da Fórmula 1. Então você ficar de pneu slick na chuva, você passar a entrada do box e pensar, tem mais 7 quilômetros de uma condição difícil aqui. Imagino que para um piloto é um grande desafio, né? Bastante, ainda mais porque acontece muito lá de estar chovendo num pedaço e no outro tá seco ou tá só úmido, né? Por causa que até a pista se chama Spa-Francorchamps porque ela passa em duas cidades, chamada Spa e a outra cidade de Francorchamps, né? Então, inclusive um adendo aqui, tem aquele famoso meme, né? Spa for him e Spa for her, né? Que é tipo, mostra o Spa para os homens é o circuito, né? E o Spa para as mulheres aquela massagem, não sei o quê. Na verdade, Gimenez, não sei se você sabia, descobri essa história indo lá. A cidade de Spa realmente é onde foi inventado esse hotel conceito que hoje a gente chama de Spa. Então tem exatamente. É por isso que chama Spa. A gente aqui no Brasil, no exterior, fala Spa por causa desses hotéis que existem nessa região. Bom, mas vocês não vão lá para ter massagem, para ficar no bem bom, para comer bem. Vocês vão para sofrer, mas no bom sentido, né? Porque essas curvas são bem diferentes. Você falou do circuito de chover e tal. Eu lembro de uma corrida da época do Ayrton, que o Mansell, nessa primeira curva na La Source, ele ia bem por fora e o Senna fazia uma trajetória diferente e eles saíam quase juntos, mas o Senna saía melhor e às vezes o Senna ia por fora.
Em Spa tem esse tipo de situação que você às vezes está chovendo, tem uma parte da pista que não está emborrachada, você faz uma curva meio, vai embarrigando mais, né, como se diz, e ainda sai mais rápido. Quer dizer, tem essa possibilidade que é uma coisa única de Spa também? Tem porque depende muito de onde está o grip, o melhor grip, né, com o pneu de chuva. E na La Source, realmente, eu tive a oportunidade de andar lá na chuva agora, recente, né? E realmente tem dois caminhos. Um você faz um pouco mais por fora e acaba saindo lá na zebra, escorregando. E um você tem que frear um pouco mais, parar, é um pouco mais complicado. Só que se você consegue estar no lugar certo para tração, né, para você conseguir tracionar melhor, você sai realmente melhor, que era o que o Ayrton fazia em cima do Mansell. E detalhe, né? Aí só que se um tá fazendo isso e o outro tá fazendo, aí quando eles, o que vai acontecer? Lei da física, né? Os dois vão chegar e vai a próxima curva é o Ruge, aí como é que faz? Aí vai lado a lado e vamos ver quem que tira o pé primeiro, normalmente é isso. E geralmente na época do Ayrton não era o Ayrton que tirava, né? E o Mansell também E o Mansell também não era muito fácil. E isso você, menino, né, ainda, te inspirava muito esses duelos, não só em Spa-Francorchamps, mas do Senna com pilotos como o Mansell, o Prost, o Piquet. Era uma época, para quem era fã de corrida, especial, né, Gimenez? Eu acho que era uma época que os pilotos eles eram agressivos, claro, eles queriam vencer, né? Tinham vários pilotos que queriam vencer de toda maneira, mas existia um respeito enorme entre eles, né? E eu acho que isso vale muito, isso falta um pouco hoje no automobilismo, eu vejo, de ter aquele grande respeito, ou seja, você pode andar lado a lado, bater roda a roda, mas tem um limite, né? Então eu acho que na época do Ayrton ele ganhou muito respeito em cima dos pilotos que já eram mais velhos que ele, que chegaram um pouco antes que ele na Fórmula 1, fizeram sucesso, mas ele se impôs, colocou, mostrou quem ele era e acho que é por isso que nós tínhamos grandes batalhas entre eles. E é uma pista que praticamente não mudou da época do Ayrton Senna para cá, né? Acho que as mudanças foram bem pequenas, como você falou, colocando um pouco mais de área de escape, asfaltando algumas áreas, mas o traçado em si é o mesmo, né, Gimenez? Mudou pouquíssimo, na verdade o meio da pista nunca mudou, né? O Rouge nunca mudou. Mudou ali a La Source, que é a primeira curva, elas já largaram um pouco mais, ou seja, deram uma área de escape maior. Quem lembra daquelas largadas ali era um salseiro, né? Não cabia 20, 30 carros de Fórmula 1 ali, né? Exatamente. Então eles já largaram o box ali, né? Aquela área do box, a La Source, que é a primeira curva, e modificaram bastante, assim, razoável a Buzz Stop, a famosa Buzz Stop, que vem logo depois da Blanchimont, que é uma curva de alta nos GTs, a gente faz em sexta a 260. E, gente, pé lacrado. Essa também, eu tive a oportunidade de ver a pé. Na TV, ou até mesmo no videogame, quem gosta de pilotar videogame, ela é fácil, né? Você vira assim e já vai. Mas não mas, meu, é uma curva, é longa a curva e, assim, um raio é bem fechado até, a saída dela é muito estreito, né? E hoje com esses track limits, né? Que é o limite de pista, isso e aquilo, fica complicado de você fazer e não dar uma escapadinha e acabar pegando. Então é uma curva bem complicada de se fazer. Aliás, cá entre nós, como é chato esse negócio de track limits, demais, hein? Né? É melhor como era na época do Ayrton, na época deles, né? Grama ou brita. Acabou. Errou, fica parado lá, acabou a corrida. Não fica essa, minha opinião, essa palhaçada de pode, não pode, mesmo. Pegou na roda, não pegou. Não, você vê assim, né? Por exemplo, uma clássica que eu também já falo com os meus amigos, toda vez que a gente está tomando uma cerveja, um shopping lá, a gente aí já está mais alto, eu falo, quer saber, na época do Senna não tinha isso? Cara, pega a decisão de 91, o Ayrton Senna e o Nigel Mansell. O Senna tá lá fazendo, deixou o Berger ir para frente, porque ele sabia que aquilo era importante para ele, tá segurando o Mansell. O Mansell, no afã de querer passar o Senna, erra o ponto ali na curva 1 de Suzuka. Isso. O que acontece? Exatamente. Acontece isso. Errou, brita, acabou. Acabou a corrida do Mansell ali, ele errou. E a gente sabe também, Gimenez, que você na parte do automobilismo, a gente sabe que o nome Sérgio Gimenez no kart é realmente um dos grandes nomes do kart no Brasil. O Sérgio Gimenez ganhou. Quantos títulos brasileiros foram? 6. Você bateu recordes aí, né? Na época que você foi disputar o brasileiro. Sim. E claro, quando a gente fala de kart no Brasil, Ayrton Senna. Como é que era você, quando o piloto de kart tinha como mestre Ayrton Senna? Como é que você sentia essa relação do Senna com o kart e como você traz isso até hoje na sua carreira como piloto profissional, não só no GT, que a gente falou das 24 horas, mas Stock Car, em todas as corridas que você faz? Eu cresci assistindo o Ayrton vencer corridas, né? Quando eu me lembro por pessoa, eu lembro de acordar cedo com meu pai, assistir a TV e ver o Ayrton vencendo, e é claro que isso que me motivou a saber o que era automobilismo, como fazer para chegar numa Fórmula 1. E com certeza ele sempre me inspirou, foi sempre minha inspiração para poder buscar e chegar. Claro que o objetivo era a Fórmula 1, a gente sabe o caminho tão difícil quanto precisa de patrocinadores, investidores, enfim, estar no lugar certo na hora certa. Mas acabei conseguindo me tornar um profissional do automobilismo, hoje corro na GT, na Stock Car. Mas sempre acho que a gente sempre tem essa imagem do Ayrton de perseverança,
né? De nunca desistir, que isso é o que eu levo bastante dele e utilizo muito para minha carreira. E você que correu em várias categorias de lá também fora na Europa, de monoposto e na Stock Car também ganhando corrida, como é que é subir no topo do pódio? Vem uma memória, né, de todos os seus vídeos. Imagino que tem aquela lembrança do Senna nas vitórias dele, as 41 vitórias na Fórmula 1 que a gente viu e outras tantas nas categorias de base, mas tem essa inspiração mesmo de ver, você vê a sua equipe, todo mundo, se lembrar de um momento desse? A gente sempre lembra, depois você estuda e dá um pouco a história, você vê o Ayrton sempre carregou a bandeira do Brasil, porque o Brasil estava passando por momentos difíceis na época, né? Tanto político, econômico, e isso motivava os brasileiros a quererem fazer melhor para o país, né? Ele levando a bandeira lá em cima. Então, quando a gente consegue subir num pódio fora do país, dentre todos aqueles gringos lá embaixo e poder levantar a bandeira, a gente com certeza sempre lembra dele. E olha que legal, gente, o Jimenez falou aqui do kart, ele trouxe pra gente umas fotos de kart. Ô Jimenez, conta pra gente, essas fotos aqui são muito especiais, porque não é numa pista qualquer, né? É uma pista que o Ayrton construiu e desenhou, né? E eu tive a oportunidade de andar quando eu era pequeno, como a gente pode ver aqui. Bem pequeno, inclusive, eu tô vendo aí. Quantos anos você tem nessa foto aí? Eu devia ter uns 12 anos, 13 anos. Já tá até na aerodinâmica ali, né? Pra ir rápido. Aqui meu irmão com meu pai, enfim. Meu irmão andou a primeira vez de kart lá. Aqui uma foto. Que legal. Bacana, a gente andou lá e foi uma pista é uma pista muito técnica legal, também, né? Todo mundo fala, né? Ele utilizou um pouco do traçado de curvas de cada pista que ele andou, né? E colocou lá, como a gente pode ver aqui, ó, é uma pista muito técnica, muito de alta. Você sabe mais ou menos as curvas aí que a gente pode falar? Eu não vou conseguir lembrar os nomes ou de quais pistas elas lembram, né? Mas a gente vê que é uma pista bem de alta velocidade, ela segue por aqui, ó. Eu já reparei que piloto que é piloto gosta de curva de alta, né? Eu gosto. O Spa é um exemplo, né? E aqui no Brasil eu gosto muito da pista de Cascavel. Cascavel, Tarumã, que os pilotos gostam também. Por que o piloto que é piloto gosta de circuito? Porque é aquele desafio mesmo, é onde o piloto consegue fazer a diferença? Hoje em dia a gente é muito limitado pelo carro e pela uma equipe, né? Não é, acho que na época do Ayrton o piloto fazia mais diferença e ele conseguiu tirar isso sempre e mostrar. Então hoje a gente depende muito do equipamento, mas com pista de curva de alta a gente consegue tirar aquele pouquinho a mais e botar mais para frente. Você estava me contando que agora nas 24 horas de Spa, a hora que começou a chover lá, você mandou a bota lá, teve uma inspiração do Ayrton também. Teve, fiquei um tempinho com pneu slick na garoa durante o meu stint lá, eu fiz um stint de 3 horas seguidas, nas 24 horas e consegui tirar bastante tempo e subir muito, a gente estava um pouco para trás. Então, deu para relembrar um pouco o que ele fez naquela época quando andou com a Fórmula 1 Slick. Então, para a gente finalizar, assim, que memória que quando você teve lá em Spa-Francorchamps, agora, né, já correu outro ano, mas enfim, acabou de voltar agora em agosto com as 24 horas de Spa, que memórias que você tem do Ayrton e dessa pista, assim, fantástica, né, que é realmente, acho que a melhor pista da Fórmula 1 em termos de desafio. Que memórias que te trazem aí, tanto do Senna quanto do Spa? Do Senna... A principal memória, como eu comentei antes, é a perseverança, né, que ele tinha em buscar sempre a vitória, em querer sempre vencer. Eu acho que isso é muito importante, o não desistir nunca, acho que isso que eu consigo tirar bastante dele. E de Spa, para mim, foi marcante as voltas que ele fez realmente pneu slick com uma chuva. A gente sabe o quão difícil é andar com pneu slick na chuva, e ainda mais com Fórmula 1, que tinha na época quase 1000 cavalos, né? Carro que é super baixo, que já aplanar um monte. Esses carros aqui, deve né? Ser esse aqui até. Então, com certeza, toda vez que eu vou para lá, isso vem na memória. E aí fazendo o Rouge e saindo aquela faísca toda que saía, que era muito bonito e, enfim, é muito bacana. Legal, Jimenez. Então que o Ayrton continue esperando você e todos os outros pilotos brasileiros que estão aí brilhando nas pistas, tanto daqui quanto do exterior, tá bom? Então, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado. Vamos contar mais histórias aí depois no Senna TV. Valeu! É isso aí, pessoal. Chegou ao fim o papo com o Sérgio Jimenez, mas foi legal que a gente aprendeu muito sobre Spa-Francorchamps, que é o circuito favorito do Ayrton Senna e de vários outros pilotos, né? Então aproveite, curte aí com os amigos, clica aí no botão curtir, compartilhar também com todo mundo e se inscreva no canal Senna TV, que é o oficial, tá bom? E vamos ver os outros vídeos aqui, ó, tá passando aí, esses aqui são muito legais também. E lembre-se, todos os produtos que você viu aqui, essa camisa, jaqueta, caneca, tá tudo lá no Ayrton Senna Shop, tá bom? Valeu, até mais!